Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. E na aula de hoje a gente vai continuar segmento, na verdade, o assunto referente às proteínas, ok? Na aula anterior a gente viu que os aminoácidos eles são a menor unidade presente em uma proteína. Logo, quando esses aminoácidos eles estabelecem uma ligação química, tá? Eles conseguem construir uma nova proteína. A união entre um aminoácido e outro a gente chama de ligação peptídica, certo? E essa ligação ela pode acontecer entre dois aminoácidos, três aminoácidos, quatro aminoácidos, cinco aminoácidos e assim sucessivamente. Depende do tamanho da proteína. Normalmente, quando ocorre uma ligação peptídica, que é a união entre dois aminoácidos, há como subproduto a liberação de água, ou seja, um aminoácido se ligando quimicamente a outro, uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, ele acaba liberando também nesse processo, tá, água. Se a união ocorreu apenas entre dois aminoácidos, a gente denomina esse aminoácido de dipeptídeo. Se por um acaso ela ocorrer entre três aminoácidos, a gente vai chamar isso de tripeptídeo. Mas, se ela ocorre de 4 aminoácidos em diante, ou seja, 4, 5, 6, 7 e sucessivamente, números cada vez maiores de aminoácidos, a gente já fala que isso é um polipeptídeo, certo? Normalmente, as proteínas que a gente vai estar encontrando nos seres vivos, eles são polipeptídeos, ou seja, vários aminoácidos realizando ligações peptídicas entre si, tá certo? As proteínas, normalmente, elas se diferem em relação à quantidade de aminoácidos que elas vão possuir, os tipos de aminoácidos que elas vão possuir. Lembrem que nem todos os aminoácidos são iguais, tá? E a sequência que esses aminoácidos vão estar se ligando também vai ser diferente entre uma proteína e outra. As proteínas, de uma maneira geral, elas possuem 4 níveis de organização, que a gente chama de estrutura primária ou proteína primária, tá? Que é uma sequência linear de aminoácidos, conforme vocês podem ver aqui na figura. Essa estrutura primária de cada proteína, tá? Pode haver variação, conforme aquilo que eu falei para vocês, devido à quantidade de aminoácidos que está envolvido nessa estrutura primária, devido aos tipos de aminoácidos que estão envolvidos e dependendo da sequência, tá? Desses aminoácidos. Algumas situações, essa sequência de aminoácidos, essa sequência linear, ela pode começar a se dobrar de maneira a formar uma espécie de espiral, ok? Ou seja, ela que era anteriormente uma estrutura unidimensional, ela passa a ser uma estrutura bidimensional, certo? E aí, quando ela assume essa estrutura bidimensional, a gente chama isso de proteína secundária ou estrutura secundária da proteína. Em algumas situações, essa proteína ela pode se dobrar ainda mais, formando uma estrutura tridimensional, certo? E aí, nesse caso, a gente fala que essa proteína ela é uma estrutura terciária ou uma proteína terciária. Tanto faz, as duas denominações são possíveis de serem utilizadas, ok? E uma última situação mais recorrente é quando várias proteínas terciárias, ou seja, várias estruturas terciárias de proteína, se unem, formando o que a gente chama de uma estrutura quaternária, ok? E que normalmente esse é o nível de organização de proteínas mais encontrado nos seres vivos, porque é quando uma proteína consegue exercer alguma função em um ser vivo, ok? Um exemplo que a gente pode ter de proteína com estrutura quaternária é uma proteína chamada hemoglobina, que você vai encontrar em células chamadas hemácia, presente no seu sangue, tá? Que elas são fundamentais para que nosso corpo consiga captar o oxigênio e transportar para todos os tecidos. É essa proteína chamada hemoglobina, tá? Que segura o oxigênio para que essas células possam levar para todas as partes do nosso corpo. E aí, assim, cada proteína ela possui uma sequência específica de aminoácidos, certo? Qualquer modificação que ocorra nessa sequência específica de aminoácidos, isso pode gerar um erro, como por exemplo o que acontece na anemia falciforme. Nessa doença, os aminoácidos, tá, que formam a hemoglobina,
a sequência deles sofre uma modificação, que resulta em uma proteína incompleta, uma proteína diferente. Isso faz com que as células, as hemácias, elas apresentem uma conformação em forma de foice. Daí o nome é anemia falciforme. E o que acontece? Essas hemácias que são em forma de foice, elas não conseguem segurar o oxigênio para transportar para o resto do corpo, certo? E isso acarreta em alguns problemas para o indivíduo que possui essa doença. Em relação à classificação das proteínas, a gente pode utilizar a forma como critério de classificação, e aí nesse caso ela se divide entre fibrosa e globulosa. Em relação às proteínas que são fibrosas, a gente tem como exemplo o colágeno, tá? Que são proteínas que são responsáveis por manter a firmeza da nossa pele, certo? A gente tem a queratina, que é um componente do nosso fio de cabelo, tá? Já com relação às proteínas globulosas, a gente tem a hemoglobina, ok? Que é, como eu falei para vocês, é uma proteína fundamental presente em nossas células chamadas hemácias, tá? E é responsável por captar o oxigênio e transportar para os nossos tecidos. A gente pode classificar as proteínas em relação à sua composição, tá? E aí a gente divide ela como proteína simples ou proteína conjugada. As proteínas que são simples significa que a sua constituição é feita somente pela associação de aminoácidos, ou seja, os aminoácidos realizando várias ligações peptídicas, tá? Já as proteínas que são conjugadas, você vai ter a parte que vai ser os aminoácidos ligados uns aos outros, tá? E uma parte que vai estar conectada, tá, a uma vitamina ou um carboidrato, tá certo? Bom, pessoal, a aula de hoje vai até aí, certo? E aí na próxima aula a gente finaliza esse conteúdo falando a respeito das enzimas, que é um grupo bem especial de proteínas. Só para avisar vocês em relação às atividades, eu vou estar fazendo aulas específicas para correção dela, ok? Eu vou só acabar o conteúdo desse módulo e aí daí eu volto fazendo a correção de todas as atividades que eu passei para vocês em relação a esses últimos capítulos, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, enviem um e-mail para mim, conforme vocês podem estar observando meu e-mail aí no slide, tá? Que eu vou estar esclarecendo qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, ok? Bom estudo e até a próxima aula.